Olá, gente! Hoje nós vamos falar do ajustamento do tipo depressivo. E antes de compreender qualquer questão relacionada à depressão, é importante ressaltar, em termos estatísticos, como ela tem sido comum na nossa sociedade, né? Hoje em dia ela é tida como um adoecimento que gera maior disfunção em termos físicos e mentais e que afasta muitas pessoas das suas atividades e do seu trabalho. Então, quando a gente pensa nesse funcionamento, nós temos que entender várias características, como, por exemplo, sua manifestação. A depressão, ela nem sempre aparece em termos de sintoma de maneira igual de acordo com a faixa etária. Nós temos variações muito significativas em termos de idade. Então, a depressão infantil, a depressão no adolescente, no adulto, no idoso, elas se demonstram de maneiras muito diferentes. Além da subjetividade da própria pessoa que vivencia, esse funcionamento depressivo, também existem as características comuns dessas idades em termos de manifestação de sintoma. E é importante que o psicólogo saiba disso para que possa fazer um diagnóstico correto e trabalhar com os devidos encaminhamentos. Lembrando também que quando a gente fala dos ajustamentos disfuncionais, dos sofrimentos agravados, nós precisamos compreender que o nosso trabalho é sempre em equipe. Então nós vamos trabalhar junto com o psiquiatra, muitas vezes junto com algum terapeuta ocupacional e, dependendo do funcionamento, com várias outras pessoas. Então sempre que a gente tem um funcionamento mais agravado, nós vamos ter o psiquiatra, por exemplo, como um papel fundamental neste processo, principalmente no funcionamento depressivo. E a psicoterapia precisa levar várias questões em consideração. Então, primeiro, quais são as manifestações que esse cliente apresenta, porque o funcionamento depressivo, ele afeta uma globalidade do ser. Então, ele vai afetar, sim, o humor, que é a sua principal característica, mas ele vai afetar também a qualidade de sono, a alimentação, as relações, Então, tudo isso precisa ser considerado de acordo com a subjetividade da pessoa. Se esse sono é alterado em termos de hipersonia ou de hipossonia, em quais momentos do dia essa vivência é mais forte ou mais fraca, tudo isso precisa ser compreendido de acordo com a singularidade da pessoa que vivencia. Então, em termos de manejo, uma das questões principais que a gente precisa entender é a capacidade de restabelecer as funções de contato. Então, todo o processo perceptivo, sensorial, está alterado quando a gente tem um funcionamento depressivo. E aí nós vamos trabalhar recuperando essas qualidades de contato. Então, o terapeuta pode trabalhar estimulando as mais diversas questões relacionadas ao contato, desde as mais simples, sensoriais, de respiração, de paladar, de percepção visual, como também trabalhar muito no processo da ação. No funcionamento depressivo é muito difícil a pessoa partir para a ação. É ali que acontecem os principais bloqueios de contato. Então, toda pequena ação que acontecer precisa ser estimulada e valorizada pelo terapeuta. Além do que, é importante olhar para o esforço que a pessoa faz. Muitas vezes há um grande desejo, há um grande movimento e há um grande esforço para pequenas ações, e esse esforço precisa ser validado também, porque é comum que pelo pensamento negativo o foco fique muito mais no fracasso do que na tentativa. E aí o terapeuta também precisa validar essas tentativas, que já são um grande sucesso no sentido de esforço e de movimentação. Não é porque não deu certo o objetivo final que todo esse esforço e todo esse movimento que foi gerado não tenha que ser comemorado também. Outras questões importantes é trabalhar os introjetos, Muitas vezes existem crenças introjetadas, emoções retrofletidas, ideais, idealizações de funcionamento, introjetados também, que precisam ser revistos dentro do processo terapêutico para que a pessoa aos poucos vá se libertando, desses introjetos e dessas crenças que podem estar afetando o seu humor.
Lembrando também que nós temos que olhar para a rede e para o campo, né? Todo trabalho com sofrimento agravado vai ser um trabalho com rede, vai ser um trabalho com família, vai ser um trabalho com amigos, com todo esse campo e esse contexto que pode estar auxiliando essa pessoa, né, nesse movimento e na possibilidade de encontrar novas formas mais saudáveis de ser. Então nós vamos trabalhar sempre com essa rede e sempre tentando compreender esse funcionamento de acordo com o contexto. Então nós precisamos também olhar para as relações, para o contexto, para as coisas que estão acontecendo ao redor dessa pessoa, para compreender também as influências disso neste funcionamento. Outras questões importantes é esse processo de extrair flor de pedras. Esse é um termo da Karina Fukumitsu, onde ela fala que muitas vezes a gente olha para algumas vivências de alguns clientes, de algumas pessoas, e nós percebemos que existem muitas pedras, muitas dores e muitas dificuldades. Entretanto, toda a vida é formada dos dois polos, das duas características. Então, mesmo que algo apareça aparentemente, tenha muitas vivências doloridas, todos nós vivemos momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de encontro, e o terapeuta precisa pescar estes momentos. Ele precisa estar muito atento, com seu olhar atento, para quando ele conseguir compreender vivências positivas, poder estimulá-las, poder mostrá-las para o cliente, para que amplie um pouco mais a aware deste cliente, para que ele tenha mais consciência daquilo que também está acontecendo de bom e de importante na sua vida. Outra questão importante é que o terapeuta possa criar um ambiente de segurança e que possa facilitar com que esse cliente coloque para fora, expresse as suas emoções, se sentindo protegido. É importante que o cliente entenda que ele possa ter proteção sem necessariamente ter isolamento, que ele possa se sentir protegido na relação com o outro e que ele se sinta acolhido e validado mesmo nas suas emoções mais tristes, mesmo com seu humor deprimido, ou mesmo com a raiva ou diversos sentimentos que ele esteja vivenciando naquele momento. Então, o terapeuta precisa tolerar essas emoções e demonstrar segurança, criar um ambiente seguro para este cliente. Estes são alguns dos manejos que a gente pode estar utilizando com pacientes com funcionamento mais depressivo. Temos que ter muita tolerância, muita paciência com o tempo dele, com o movimento dele. Muitas vezes a ansiedade do terapeuta pode atrapalhar esse processo e o respeito também pelas suas vivências e a valorização de todo o seu potencial saudável que também existe. Ninguém é só o sintoma, ninguém é só o ser adoecido e cada ser subjetivamente tem também as suas qualidades e as suas potências que também precisam ser enxergadas, mesmo quando apresentam sintomas que muitas vezes são tão evidentes. Ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho a dar um norte para vocês, lembrando que a gente nunca pode perder então a subjetividade do ser em qualquer compreensão. Beijinhos e na semana que vem nós vamos falar sobre a ansiedade.